queridos! Eu sou o professor Eduardo e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto jornalístico, especificamente a notícia. Como esses textos são escritos, para que eles são escritos, o que acontece dentro de uma notícia e o que não deveria acontecer dentro de uma notícia e qual a importância da gente ler notícias para a gente se informar das coisas que acontecem com a nossa sociedade durante o nosso dia a dia, ok? Vocês devem estar vendo a minha imagem aqui no canto inferior da tela de vocês e atrás de mim vocês vão ver alguns slides que eu preparei, só que eventualmente alguns desses slides serão cobertos pela minha câmera, porque eu não consigo colocar a câmera em lugares específicos da tela com a tecnologia que eu tenho agora. Então, depois, se for necessário, eu disponibilizo os slides para vocês e aí vocês podem vê-los na íntegra sem precisar da minha câmera ali na frente deles, ok? Então, vamos começar com o nosso primeiro slide, falando do para que serve uma notícia? Bom, essa pergunta não é tão difícil de ser respondida, até porque a notícia é um dos gêneros textuais mais comuns dentro da nossa sociedade. É um dos gêneros que a gente mais vê e que a gente mais lê dentro do nosso contexto de vida real, ok? Mas, para a gente responder essa pergunta, a gente pode dizer que uma notícia serve principalmente para informar a população acerca dos acontecimentos recentes que acontecimentos aconteceram, fica ótimo, né? Que os acontecimentos que tomaram parte, que aconteceram recentemente, ok? Basicamente é isso. E sempre que nós escrevemos uma notícia, e sempre que alguém escreve uma notícia, é importante lembrar que essa pessoa, o autor, o jornalista que escreve esse texto, sempre vai procurar noticiar dentro do seu texto os acontecimentos mais recentes e especialmente os acontecimentos que não foram noticiados ainda, ok? Os famosos furos de reportagem que todo jornalista procura quando ele quer escrever alguma coisa. Então, basicamente é isso. Você escreve uma notícia, a gente lê notícia para informar a população acerca dos acontecimentos importantes e relevantes que aconteceram recentemente. Então, agora, nós chegamos no próximo ponto, próximo slide, que é um ponto bastante importante e provavelmente o mais relevante para você que está me assistindo agora, que é como se escreve uma notícia, como se estrutura o texto notícia. Isso depende do jornal que você está escrevendo ou do jornal que você está lendo. Alguns jornais diferentes podem ter estruturas diferentes com mais ou menos detalhes, mas basicamente, geralmente, o mínimo que você tem que ter em uma notícia é o que está escrito aqui em vermelho no slide que você vê na sua tela agora. Então, como é que funciona? A primeira coisa que você coloca dentro de uma notícia é o título. Ok? Dependendo da formatação do jornal, ele vai vir geralmente em letras grandes, podendo não ser em caixa alta, lembrando que caixa alta é quando todas as letras estão maiúsculas, ok? Então ele vem ali grande e é a primeira coisa que você lê dentro de uma notícia. E o título deve conter um resumo, uma síntese de todas as informações que estão contidas ali dentro do texto, dentro do corpo da notícia, ok? E é muito importante que esse título, geralmente, tende a ser o mais curto possível e o mais chamativo possível, para que ele prenda e interesse o leitor. E aí, logo abaixo do título, nós temos o subtítulo, que são, geralmente, dependendo do jornal, mas é bem comum que eles venham em letras menores, logo abaixo do título, e ele geralmente se compõe aí de 2 ou 3, uma linha, que complementam, dão mais informações ao título. Então, geralmente, quando você é um leitor de um jornal e você bate o olho na página, essas são as duas primeiras coisas que você vê. E aí, se você se interessar pela notícia, baseado no que você leu no título e no subtítulo, você continua lendo, ok? Logo abaixo do subtítulo, você tem o que a gente chama de lead, ok? Lembrando, uma informação curiosa é que essa palavra lead vem do verbo em inglês lead, que significa liderar ou levar para algum lugar. Então, o lead vai ter as informações mais gerais e mais importantes de uma notícia, ok? E é geralmente nesse ponto que nós vamos encontrar informações que geralmente podem estar relacionadas às perguntinhas como, por quê, quando, onde, como, com quem. Essas perguntinhas elas podem ser respondidas e devem ser respondidas
logo no primeiro parágrafo ou nos primeiros parágrafos da sua notícia. Então aqui nesse texto, nesse momento do texto, você vai encontrar informações como, por exemplo, como esse fato aconteceu, com quem esse fato aconteceu, quando esse fato aconteceu, onde esse fato aconteceu. Todas essas informações virão aqui no lead. E logo abaixo do lead, nos próximos parágrafos do seu texto, até o final dele, você terá o que a gente chama de corpo, ou corpo da notícia. Aqui ficarão informações mais específicas acerca do fato que você está noticiando ou que o autor do texto está noticiando. Aqui você pode ver relatos, aqui você pode ver entrevistas, aqui você pode ver informações mais específicas do fato que foi ocorrido, que está sendo noticiado, ok? Próximo no slide, nós temos um lembrete, bastante importante. As informações dentro de um texto jornalístico, especialmente textos aqui no Brasil, em outras partes do mundo também, mas como nós estamos no Brasil, vamos falar dos jornais que nós temos aqui. Os textos jornalísticos que nós temos aqui no Brasil são geralmente estruturados e organizados em uma forma de pirâmide invertida. Um triângulo invertido com a base no topo e a pontinha aqui embaixo. Como é que isso funciona? O que isso significa? Isso significa que, geralmente, quando nós lemos uma notícia em um jornal brasileiro, essas notícias estão organizadas de modo que as informações mais genéricas, mais gerais e geralmente as mais chamativas estão colocadas nos primeiros parágrafos do texto, enquanto as mais específicas estão colocadas nos últimos parágrafos, ok? Então é bastante importante que a gente saiba disso, para que a gente saiba que quando nós estivermos lendo uma notícia e escrevendo uma notícia, a gente sabe onde a gente encontra e onde a gente coloca as informações mais importantes, mais genéricas e mais relevantes, ok? Próximo slide. Agora, nós temos também uma coisa muito importante e muito séria, que é o que não fazer em uma notícia ou o que não deveria ser feito em uma notícia, mas às vezes é feito mesmo assim, ok? E aqui eu coloquei 3 tópicos e 2 desses tópicos estão relacionados. Então, o primeiro tópico diz aí: inventar informações, mentir, forjar ou maquiar dados. Isso é uma coisa extremamente importante, pessoal. Todo jornal, toda notícia tem que ter um compromisso com a verdade. Tudo que você noticia em um jornal real tem que ser verdadeiro, tem que ser comprovado, tem que ser real. Você não pode inventar notícias, ok? E isso é uma coisa muito importante para a gente saber, e lembre-se disso porque em alguns slides futuros nós vamos voltar nesse assunto. Hoje em dia, especialmente com a internet, as redes sociais como o Twitter, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, notícias falsas estão circulando pelas nossas vidas quase que livremente. Então é muito importante que nós saibamos disso, pessoal. É impossível, não é impossível, mas é proibido que você escreva uma notícia falsa em um jornal sério. Portanto, se em certo jornal você vê uma notícia falsa, eu desconfiaria da credibilidade e dos interesses desse jornal, ok? O que nos leva para o próximo tópico, que é outra coisa que você não deve fazer dentro da sua notícia, que é ser parcial ou colocar ali os seus interesses e as suas opiniões, ok? Esse tipo de coisa é uma coisa, claro, ideal, ok? O ideal é que nós façamos isso, mas é muito difícil para nós, seres humanos, produzir um texto sem que ali dentro exista pelo menos um pouquinho da nossa vivência e da nossa opinião e da nossa vivência de mundo. Então, o ideal é que o seu texto jornalístico seja o mínimo parcial possível. Alguma parcialidade ele sempre vai ter, mas o ideal é que essa parcialidade seja o menor possível. Ok? Isso também nos leva para o próximo ponto, que é utilizar a primeira pessoa, com palavras como eu, meu, minha, penso, acho. Essas coisas não são muito bem-vindas em notícias porque elas não fazem parte desse gênero. Se você escreve um texto desse tipo utilizando essas palavras, você estará escrevendo um
outro gênero textual, que é o que a gente conhece como artigo de opinião, que também está relacionado com a notícia, mas contém a opinião, os interesses e a vivência do autor, ok? Como aqui nós estamos falando de notícia, então esse tipo de coisa não pode acontecer, ok? E a gente pode conectar esse fato de jornais sendo imparciais ou não, notícias sendo imparciais ou não, com um fato muito importante, pessoal. Não se informem sobre algum acontecimento baseado em um único jornal ou em uma única notícia, ok? Isso é muito importante, porque quanto mais você lê, quanto mais jornais você lê e mais informações você recolhe sobre uma notícia, sobre um fato, mais amplo e mais completo será o seu conhecimento, ok? Isso é muito importante, pessoal, porque isso a gente pode comprovar com o próximo slide que nós temos aqui. Vocês estão vendo nessa imagem várias bolinhas azuis, cada uma delas está envolta em um retângulo e cada um desses retângulos tem uma setinha apontando como jornal 1, jornal 2, jornal 3, jornal 4, que é o jornal que está atrás da minha webcam. Como é que isso funciona? O que essa imagem significa? Que quando uma pessoa produz um jornal, produz uma notícia e um texto jornalístico, esse texto tem que ser produzido o mais rápido possível para que aquele jornal publique aquela informação antes dos outros. E por causa dessa exigência de que o texto seja produzido o mais rápido possível, é muito difícil para o jornalista e para o jornal averiguarem e recolherem o máximo de informações possível. Então, eles pegam algumas informações, eles pegam o que eles conseguem encontrar, escrevem aquilo e publicam aquilo o mais rápido possível. Só que nesse processo acontece de alguns fatos que representam as bolinhas azuis que vocês veem aí em cima, alguns fatos podem ficar de fora das notícias que o jornal escreve. Então, ok, digamos aqui que o jornal 1 pegou as 3 primeiras informações sobre esse fato. E aí o jornal 2 foi lá e pegou mais um pedaço. Aí o jornal 3 foi lá e pegou mais outro pedaço e o jornal 4 pegou as 2 últimas. Isso significa, pessoal, que se eu ler somente o jornal 1, ou somente o jornal 2, ou o jornal 3, ou o jornal 4, se eu ler somente um desses textos, eu não vou ter a compreensão total sobre todos os fatos, todos os acontecimentos envolvidos nesse momento. Ok? Por isso que é importante que nós leiamos mais de um jornal quando nós queremos nos informar sobre alguma coisa. E outra coisa muito importante, pessoal. Hoje em dia, como eu já disse antes, nós vivemos em uma época em que notícias falsas e jornais pretensiosos circulam pela nossa vida livremente. Então, existem sim, hoje em dia, jornais e notícias que propositalmente deixam de fora alguns dos fatos ou mentem, inventam fatos ou maqueiam, alteram outros fatos. Por isso que é importante que, por exemplo, se jornal 1 colocou somente esses fatos de propósito e ainda maquiou algum deles, o jornal 2 pode não ter feito isso. E o 3 também não, e o 4 também não. Então, se você tem essa informação no jornal 1, você pode comprová-la ou contestá-la utilizando os outros jornais. Ok? Então, é muito importante isso, pessoal. Se você quer se informar sobre alguma coisa, não leia e não se informe baseado em um único jornal, em uma única notícia, em um único veículo. Faça isso utilizando o máximo possível que você conseguir. Ok? Então, acredito eu que tenhamos encerrado por aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e da aula de hoje. Espero que a partir de agora vocês consigam produzir notícias interessantes, bem escritas e bem estruturadas o suficiente para vocês conseguirem informar bem os seus leitores e conseguir uma nota boa nas provas, ok? Um beijo para vocês, fiquem bem, boa sorte na hora de escrever e nos vemos no próximo vídeo.